Paz ao coração de todos, esse é o Meditações Diárias, com Euler Oliveira, psicólogo, pedagogo, pastor na Igreja Bíblica Novo Tempo, um momento para se meditar em Deus a partir de si mesmo. Nossa reflexão de hoje tem o tema Igreja mais do mesmo. Promove uma discussão no intuito de refletirmos sobre o nosso ser cristão. O texto que teremos como base é Mateus 15, do verso 8 ao verso 9, que diz: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O contexto apresenta Jesus em discussão com os religiosos da época que se incomodavam com o fato dos discípulos de Jesus não seguirem a tradição religiosa e são interpelados sobre o que é importante na relação com Deus. Eles se preocupavam com costumes e olvidavam, ou seja, desvirtuavam os mandamentos do Senhor, deslocando a essência de serviço e dedicação aos mandamentos de Deus em benefício de sua religiosidade. No texto aqui, Jesus foca o fato de dizerem que se trouxerem uma oferta ao templo, não precisariam mais honrar seu pai e sua mãe, ou seja, cuidar dos mesmos. Jesus traz aqui o perigo da religiosidade, o quanto faz com que aos poucos vá se perdendo a essência do servir a Deus por práticas que mais têm como foco a relação com o templo do que realmente com o Pai Celestial. De repente, servir Deus passa a ser apenas serviços eclesiásticos, estar no templo todos os dias, centralizar toda a vida cristã em práticas e obrigações cultuais, que, como o próprio Jesus diz no texto, promovem um louvor de boca, mas o coração longe do Senhor. Já percebeu que isso tem criado na relação institucional cristã julgamentos, desvalorização do ser humano, partidarismos? Lembra da parábola contada por Jesus do fariseu e do publicano? Em que o fariseu olhava para o publicano todo pomposo, garboso, cheio de fazeres religiosos, a ponto de diminuir ou não perceber a espiritualidade que é inclusive exaltada por Jesus no publicano? Isso não acontece hoje no interior da igreja? Olhamos para o que o outro faz, o qual julgamos ser errado, sem perceber muitas vezes que em sua interioridade é sincero, tendo inclusive coragem de se apresentar diante dele sem esconder seus desejos interiores. O que o fariseu apresentava era o mais do mesmo. Esse é o problema da tradição. Promove uma espiritualidade de costumes, de repetitividade, todo dia a mesma coisa, a ponto de manter nosso coração longe enquanto vivemos de práticas e todo culto a mesma coisa. Por isso é que Jesus alertou usando a fala do profeta Isaías: Vocês me louvam de boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Essa prática não promove que eu esteja de forma real diante do Senhor. Estou muitas vezes escondido, cheio de regras, legalista, envolvido por liturgias e preocupado com o que entra pela boca. Já percebeu que ficamos a discutir pelo beber, comer, vestir? Veja no texto de Mateus que Jesus chama atenção para que olhassem não para o que entra pela boca, pois não é isso que torna o homem impuro, mas deveríamos olhar para o que sai, para o comportamento que o homem tem, pois isso sai do coração. Percebam para o que o Senhor olha quando nós nos apresentamos diante dele. Por isso é que a palavra diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, buscando não o que estamos a fazer de fora para dentro, mas como está o nosso coração, apesar de muitas vezes estarmos envolvidos com um monte de obrigações na vivência da igreja. Deus está sempre olhando para o nosso coração. Será que o que ele encontra não é o mais do mesmo? Um monte de que fazeres, mas nada de novo, nada profundo, nada de minha essência. Olha a advertência que é trazida no verso 9 de Mateus 15. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Precisamos ser uma igreja que o tempo inteiro esteja cada um olhando para si, para nos mantermos presentes diante do Senhor, com o nosso coração inteiramente em adoração, buscando aquilo que Paulo diz, andar em novidade de vida. Me chama a atenção duas falas de Jesus quando vai finalizando esse assunto da relação dos fariseus com a tradição. A primeira, quando diz que a contaminação não é de fora para dentro, não é o que se bebe, come ou faz, mas como tudo isso tem a ver com o meu coração. A contaminação está no que sai, por isso olharmos sempre para o nosso como. A segunda fala final de Jesus é quando os discípulos dizem para ele que os fariseus tinham ficado ofendidos.
Aí Jesus vai falar sobre quem está e quem não está plantado por Deus. Isso é muito mais sério para meditarmos. Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Interessante isso. É uma árvore, mas não produz para o Senhor. Não frutifica frutos que engrandeçam o Senhor. Isso nos leva a refletir no nosso estar diante dele. Leva-nos a pensar em nosso serviço, nosso estar no templo, nossa preocupação com não fazer isso ou aquilo, se realmente nosso coração está envolvido em tudo isso. E pior, o que o Pai não plantou, não gostam de ser interpelados, chamados à reflexão para a profundidade de vida. Ficam chateados e saem espraguejando. Percebam que fizeram assim com Jesus, não dando ouvidos ao que disse, para que viessem para a vida profunda em relação com o Pai Celestial. Estavam mais preocupados com a tradição, com as práticas religiosas, do que com o coração voltado mais profundamente para o Senhor, ou seja, apresentavam sempre o mais do mesmo e não novidade de vida. Me parece que uma das marcas do quanto estamos com o coração voltado para o Senhor seja exatamente a capacidade de ouvir dele e ter abertura para as suas interpelações que querem nos conduzir a uma vida mais fidedigna de relação com o Pai Celestial. Outro detalhe importante é não julgarmos o outro, mas sempre a nós mesmos, nos ocuparmos de nós, de nos verificarmos o tempo todo, em tudo que fazemos, oferecendo a Deus nosso coração em integridade e sinceridade. Pensemos nisso. Deus lhes abençoe. Paz ao coração de vocês.